Negociação entre Palmeiras e Internacional estão por detalhes. E o anúncio do meia Maurício pelo Verdão pode acontecer ainda essa semana. Segura aí, meu palestrino, que eu vou te trazer aí as mais novas sobre esse caso. Tudo indica que o Maurício vai ser jogador do Palmeiras. E aquela bomba, né? Dudu decide ficar no Palmeiras após explodir bomba colossal de um possível acerto com o Cruzeiro. Segura aí que eu vou trazer para vocês a minha opinião sobre tudo isso, tá? E já quero adiantar, não tem inocentes nessa história. E eu já vou explicar para vocês o meu ponto de vista. E hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras, hein? Por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, palestrino. Você ajuda demais e coopera com o nosso trabalho quando você interage com o vídeo aqui. Beleza? Dito isso, vamos falar do nosso Verdão aqui nessa segunda-feira, dia de Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ixi, essa segunda tem tudo para terminar daquele jeito e você já vai saber o porquê. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina que me assistem aqui do Brasil e também fora dele. Meu nome é Leandro Rodrigues e falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Hoje tá mais um vídeo para desabafo do que vídeo de notícias, tá? Embora tenha notícias também. Eu ia fazer um vídeo no domingo, depois que explodiu essa bomba desse camaradinho aqui, mas eu falei, cara, vamos esperar o desenrolar de tudo isso, tem muita gente falando muita coisa, o torcedor tá pistola e com razão, tá? Eu não tiro a razão dos torcedores que criticaram o Dudu, a diretoria, o Abel, eu não tiro. Porque a verdade é o seguinte, aqui é um opinativo, tá bom? A respeito disso. Já disse pra vocês, não tem inocentes nessa história. Primeiro eu começo pelo senhor Alexandre Matos e o Cruzeiro, que anunciam um jogador de alto calibre, que é o Dudu, em sua página oficial, sem ter contrato assinado, né? O cara foi lá, já viu que tava tendo faísca, ele chegou e jogou gasolina, explodiu a bomba e o palmeirense ficou até sem dormir de sábado para domingo. E talvez se ainda tem alguns aí que de domingo para segunda, para essa manhã, também não dormiram. Uma baita de uma irresponsabilidade do time do Cruzeiro, uma baita de uma safadeza fazer uma coisa dessa daí. Tá bom? Eles não estão anunciando qualquer jogador, eles estão falando do Dudu, que era tratado, veja bem, era tratado como ídolo pelo Palmeiras, mas a partir de agora eu não sei se ele vai ser tratado mais assim. E você pode ter certeza que vai ter cobrança, viu? Vai ter muita gente que vai cobrar. Segundo lugar, Dudu também não é inocente, tá? Quem tá querendo passar a mão na cabeça do Dudu aí, fica à vontade, cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas eu não vou passar a mão na cabeça dele não. Segundo informações do Matos, ninguém desmentiu o cara até agora, então eu acredito que ele não esteja mentindo nisso que ele falou, né? Ele falou que o Dudu procurou ele há mais de 20 dias e tava querendo aí novos ares. O que é um puta de um chute no saco, desculpa da expressão do torcedor, né? Porque ele foi no jogo de quinta-feira, o torcedor cobrando o Abel e cobrando tudo que pode, por que o Dudu não entra, e a torcida faz aquela homenagem para ele, o Dudu me posta nas redes sociais dizendo que estava emocionado e não via a hora de voltar, mas não passou de pura hipocrisia, porque o cara já estava, ó, no tete a tete com o Cruzeiro para poder migrar para lá. Então, uma atitude burra, na minha opinião, do Dudu, porque o Dudu, presta atenção, quem fez o teu nome, cara, foi o Palmeiras, tá? Você passou a ser um baita de um jogador e ídolo no Palmeiras, não foi o Cruzeiro e não foi o Grêmio que deu pra você o que você tem hoje. Então, uma atitude burra sua de querer deixar o Palmeiras porque quer novos ares. Ah, mas ele tá de pecuinha com o Abel Ferreira. Para com pecuinha, cara. Você tá bravinho porque alguns, pelo menos da mídia, tá dizendo isso, eu não sei se essa parte é verdade. Mas a mídia tá noticiando aí em alguns portais de que ele tava amargurado e que ia ficar no banco de reservas, né? E agora realmente ele vai ter muita concorrência. Mas, cara, você tava um ano, velho. Você tava um ano contundido. Não faltou salário no seu banco. Não faltou para você salário. O Palmeiras não atrasou uma parcela da grana que ele te deve como salário. Você ficou um ano aí
tratando no melhor núcleo de saúde desportiva desse Brasil, tá? Porque até onde eu sei, o melhor núcleo de saúde e performance é o do Palmeiras, comparado com todos os outros clubes brasileiros. Você ficou aí treinando. A torcida, eu aqui fazendo um vídeo, torcendo pela sua volta rápido, e você me faz uma coisa dessa. Então assim, Palestrino, a indignação não tem como esconder para a parte desse camaradinho aqui que estava procurando sair pelas portas dos fundos do Palmeiras. Enquanto a torcida queria ele de volta, ele estava procurando ir para outro lugar por alguns merréis a mais, como se ele já não fosse milionário. Terceiro, senhor Abel Ferreira, gostaria de fazer uma pergunta sincera para o senhor. Na quinta-feira, veio até Palestrino aqui e disse, você sabe mais do que o técnico, uma mala do caramba. O senhor disse na entrevista de quinta-feira que o Dudu tinha conversado com você, que ele tinha se sentido aí meio mal, sentindo aí que ele estava com um desconforto, por isso ele não entrou na quinta-feira. Eu bati aqui, eu não acreditei nessas palavras e ainda custo acreditar. Só que, se essa história de que o Matos falou é verdade e o Dudu correu atrás do Cruzeiro, ninguém me convence que o senhor já não sabia dessa história de que o Dudu estava para sair do Palmeiras. E ainda veio com um papo dizendo que não ia sair mais ninguém. Então assim, o senhor deve explicações e você pode ter certeza que os caras na coletiva de hoje vão te questionar, Abel. E eu espero que você seja aí, muito sincero na sua resposta. Amo você de coração, mas para mim eu acho que você vacilou também na entrevista coletiva e o torcedor tá sendo feito de palhaço, principalmente por causa dessa situação do Dudu. E terceiro, quarto, a diretoria do Palmeiras aí aceitando vender o Dudu por merreca. Então vamos lá, Rony só sai pela multa, esse é o discurso. Rafael Veiga só sai pela multa, Zé Rafael só sai se pagarem a multa e tantos outros. Mas o Dudu, que é considerado ídolo pela torcida, porque agora, eu não sei como é que vai ficar essa relação entre torcida e Dudu. A diretoria do Palmeiras vendendo o Dudu a preço de banana, não estavam pagando aí, o Cruzeiro não ia pagar a multa rescisória do Dudu, o Palmeiras estava querendo negociar, o cara tá conversando com lá, então faz o seguinte, vem pra cá. Obviamente a proposta do Cruzeiro, pelo menos o que se fala, era muito sedutora ao jogador e a diretoria do Palmeiras vendendo aí o seu principal jogador, a prata da casa, a preço de banana. Essa é minha opinião, tá, torcedor? Eu não posso esconder a minha indignação em relação a toda essa história. Como eu falei pra vocês, não há inocentes em relação a tudo isso. E uma única verdade que a gente já falou aqui no canal e eu vou repetir. A única coisa que permanece é a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras e a sua torcida, que é o seu maior patrimônio. O maior patrimônio do Palmeiras é a sua torcida. Diretoria vem e vai, técnico vem e vai, jogadores vem e vai, não estão nem aí. Quando oferece uma grana a mais pros caras, os caras, se manda. Beija o... Vem aqui, beija o símbolo do clube, uma puta de uma hipocrisia, mas oferece uns merréis a mais aí, uns trocadinhos a mais, os caras, já quer se demandar fora do clube que ele tá. Isso não se restringe ao Palmeiras. Tempos difíceis a gente tá vivendo em relação ao futebol, já não existem mais caras como Ademir da Guia e Marcos, que foi batizado pela torcida como São Marcos aí, o goleiro. Não existem, tá? O Marcos recusando proposta do Arsenal. Vocês lembram disso? Proposta maravilhosa de receber muita grana. Falando, não, eu quero ficar no Palmeiras porque eu gosto de ficar aqui. Isso, eu custo acreditar que isso existe ainda. E o nosso Bachola queria sair pelas portas dos fundos. E a última informação que a gente tem, que veio para o Globo Esporte, para finalizar aqui para vocês a minha fala, essa matéria aqui foi publicada pelo Globo Esporte, eu vou ler um pedacinho dela para vocês aqui que eu deixei no meu esboço. Que diz o seguinte, Dudu deve permanecer no Palmeiras, depois de o Cruzeiro anunciar um acordo para contratá-lo. O atacante teve uma reunião na manhã do último domingo na academia de futebol, na qual sinalizou sua intenção de continuar jogando pelo Palmeiras. A permanência só não pode ser declarada como certa, olha, ainda tem dúvidas em tudo isso, pois ainda resta definir o que será feito com o Cruzeiro, mas o Verdão divulgou uma nota em que trata o jogador como atleta do clube e com contrato vigente até o fim de 2025. Uma nota pífia do Palmeiras, para não dizer outra coisa, porque a nota do Palmeiras não quer dizer nada.
Não fala absolutamente nada. Provavelmente você já viu, né? Isso aí repercutiu pra caramba no último domingo aí, ontem. Ainda assim, por conta dos acontecimentos, ele não será relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro nessa segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O que fica aí com a pulga atrás da orelha, né? Aí é os dois pesos, né? Primeiro, depois desse imbróglio todo, depois desse clima quente, tem clima pro Dudu ir jogar contra o Atlético Mineiro? Eu acho que não tem. Mas o outro lado também pesa. Fala assim, pô, se o cara realmente vai ficar no Palmeiras, por que ele não vai pro banco de reservas, pelo menos? Fica aí a pergunta, quero saber qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Lembrando que tudo que eu falei aqui pra vocês é a minha indignação como torcedor, porque eu tô aqui fazendo vídeo direto, homenageando esse cara, torcendo para que ele volte a jogar pelo Palmeiras, né? Desejando tudo de bom e do melhor para ele. E quando a gente para pensar, o cara é feito aquela mulher que você namora, né, que você acha, mas aí você pega o celular dela e você descobre que ela tá tramando, ó, meter um nas suas costas. Ela não fez isso ainda, mas você descobriu que ela tava planejando fazer isso. É a mesma coisa que o seu Dudu fez em relação ao Palmeiras, guardadas, né, as devidas proporções. Eu acho que o exemplo é muito interessante esse que eu usei, porque vai ficar muito claro o que aconteceu para mim. Dudu precisa dar esclarecimentos. Pra mim vai mostrar hombridade da parte dele mostrar a cara e falar, ó, mano, fiz isso mesmo, me arrependi e permaneci no Palmeiras. Venha, Dudu, venha público, é o melhor que você pode fazer. O senhor Abel Ferreira precisa também esclarecer algumas coisas, diretoria do Palmeiras precisa esclarecer algumas coisas e o Cruzeiro tava de sacanagem quando anunciou isso daí sem assinar o contrato, né? Só pra tirar a paz do palmeirense. Posta nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês sobre essa bomba que explodiu aí, tá fervendo nos bastidores do Palmeiras também. E tem mais, hein? Se perder o jogo pro Atlético Mineiro, a entrevista do Abel vai ser daquele jeito, na força do ódio, e vai ter muitas perguntas ácidas. Eu espero que pra gente ter um pouco de paz, o Palmeiras consiga vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro. E falando em Atlético Mineiro, né, Palmeiras e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Palmeiras, como bem vocês quiserem entender, hoje tem rodada do Brasileirão, meu querido, e promete, essa história, essa novela do Dudu vai se estender, viu? Essa novela do Dudu vai se estender. Quando você estiver assistindo a transmissão aí, só vai se falar disso, anota, tá? Mas vamos lá, o Palmeiras fez aí neste domingo na academia de futebol o último treino antes do confronto contra o Atlético Mineiro, marcado aí às 20h30 dessa segunda-feira, que vai ser lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Além do meia atacante Rômulo com uma lesão na coxa direita, né? O professor Abel Ferreira também não conta com o Dudu, como eu falei para vocês. O atacante chegou aí a ser anunciado pelo Cruzeiro, né? O imbróglio que você já conhece, mas comunicou ao Palmeiras que deseja ficar, já falamos sobre isso aqui, né? Por conta, né, todo esse imbróglio aí, o Palmeiras decidiu não relacioná-lo para essa próxima partida contra o Galo. Para o confronto contra o Atlético Mineiro, a tendência é que o professor Abel Ferreira repita aí a escalação utilizada contra o Vasco, que foi muito bem, né? O Palmeiras jogou muito bem contra o Vasco. Depois, quando o Abel decidiu colocar mais dois laterais de ponta improvisado, terminando com 4 laterais e 3 volantes, que eu não entendi bulhufas o que ele quis fazer. Antes dessas alterações, o Palmeiras foi muito bem jogando contra o poderosíssimo Vasco, que foi aí, inclusive, até tratado por muitos como a melhor atuação do Palmeiras em 2024. Eu acho meio forçado alguns falar isso, mas realmente o Palmeiras foi muito bem. Assim, uma provável escalação, meu querido Palestrino, vai ter aí o Everton no gol, Rocha, Marcos Rocha na lateral direita, Naves e Murilo fazendo a dupla de zaga e Piquerez na lateral esquerda. Aníbal Moreno aí como fazendo a volância, o Zé Rafael aí como meia de ligação e o Rafael Veiga como nosso meia atacante. Estevão como ponta direita, Lázaro como ponta esquerda e Rony fazendo aí o 9 da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Essa é a provável escalação que o Globo Esporte traz para vocês. E esse jogo, obviamente, só pay-per-view, não vai passar na TV aberta. Então você que tem os IPTV da vida aí vai conseguir assistir. Se você não tem, muito provavelmente talvez vai procurar link quebrado na internet ou você tem bufunfa para pagar o pay-per-view e assistir aí no Premiere. Infelizmente o jogo não vai passar, como falei para vocês, em rede aberta. Quero saber de vocês o que vocês acham desse próximo jogo aí entre Atlético Mineiro e Palmeiras. E cara, eu vou falar para vocês,
dadas as circunstâncias, o Atlético parece que vai ter muitos desfalques aí. O Hulk tá voltando de lesão e ninguém sabe se o Hulk vai ser titular. Só que esse time aí, treinado lá pelo argentino, é argentino o técnico dos caras? Enfim, eu esqueci o nome dele lá. O time do Atlético tá muito bom, cara. Tá muito bom, vem fazendo boas partidas aí no Campeonato Brasileiro e vai ser um jogo duríssimo para o Palmeiras, né? Principalmente vindo desse golpe aí da situação do Dudu. O jogo de hoje vai dizer muita coisa, tá? Se isso afetou o vestiário do Palmeiras, como que vai ser a postura do Abel em relação a esse jogo. Esse jogo contra o Atlético Mineiro vai dizer muita coisa. E se perder, ai meu amigo, a pressão, aguenta a pressão. E eu chuto aqui um jogo suado para o Palmeiras, tá? Eu vou apostar no 1 a 1 nesse jogo lá na Arena MRV. O empatezinho pro Palmeiras eu acho que não vai ser de tudo ruim. Obviamente, se ganhar vai ser muito melhor, mas eu aposto aí no jogo em 1 a 1. Quero saber qual é o seu palpite, posta aí nos comentários. E a gente tá falando aí de Galo Mineiro e Palmeiras, vamos falar aqui, ó, da próxima contratação que tá faltando isso aqui, ó, o cara vestir a camisa do Palmeiras e assinar o contrato aí. Não assinou nada ainda, mas tá tudo muito bem encaminhado pelo que eu soube. E esse camarada aqui também é uma aresta que tem nessa história do Dudu, tá? Porque o mesmo cara, a gente já vai falar aqui, que é o empresário dele, que é o tal de André Cury, né? É o mesmo empresário do Dudu, né? Então, o Maurício, inclusive, né, tem uma parte do passe dele que pertence ao Cruzeiro, né? Então, em reunião aí, Senhor Matos, Dona Leila Pereira, André Cury, esses caras se falaram aí, né? Muito provavelmente rolou conversa, falou, ó, vocês estão querendo o Maurício? Então aqui, ó, o Cruzeiro vai ceder a parte deles para vocês vão pagar aí a parte, tá tudo certo, o Maurício vai para lá e vocês, em contrapartida, cedem o Dudu pra gente. Eu não duvido nada de que essa conversa aconteceu. Bom, enfim, vou atualizar vocês aqui da mais nova informação que nós temos a respeito do Maurício. E eu já falo pra vocês, se eu tiver que cravar, se eu tivesse que apostar, esse cara vai jogar no Palmeiras, tá? É mais uma concorrência, inclusive, pro Dudu, por ser o Rafael Veiga. Então, assim, pro torcedor e pro técnico é uma dor de cabeça muito boa. Então, vamos lá. Restam detalhes, meu querido palestrino, para que Maurício troque o Internacional pelo Palmeiras. O negócio está muito bem encaminhado e há expectativas de sacramentar a transferência no começo desta semana. Vai saber a hora que você está assistindo esse vídeo? Pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo, o Palmeiras acabe anunciando o Maurício. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não tinha anunciado. O valor da proposta do Palmeiras está na casa de 7 milhões de euros, segundo o Globo Esporte. O valor está muito complicado, cara. Cada um fala uma coisa. 7 milhões de euros está aí na cotação atual da mais ou menos 46,8 milhões de reais, mais bonificações pelos 50% que pertencem ao clube gaúcho. A investida aí prometida pelo Palmeiras atingiu aos anseios aí do Internacional. Maurício já tinha aprovado o projeto e os números apresentados e aguarda aí uma posição aí da equipe do Inter. Nos bastidores, se assume que o meia está muito próximo de rumar ao Allianz Parque. Todavia, por não estar finalizada, há zelo para confirmar. Até porque a gente não quer dar barrigada como o Cruzeiro fez em relação ao Dudu. Nossa, mano, é impossível, né, ficar sem falar dessa palhaçada que aconteceu a respeito do Dudu no final de semana. Em entrevista aí à Rádio Gaúcho, o seu Alessandro Barcelos, né, o presidente do Internacional, disse o seguinte: é o momento em que o Inter responde ao Palmeiras, mas ainda não há um negócio concluído. O Inter se pronunciará quando existir algo formal. É um processo com prazo no início da semana. Não esticaremos este assunto, afirmou aí o presidente Barcelos, né, em uma entrevista à rádio lá do Rio Grande do Sul. O Colorado, quero lembrar vocês, é detentor aí de 50% dos direitos econômicos do meia Maurício e negociará todo o percentual ao clube da Dona Leila Pereira, o nosso Palmeiras. Quer dizer, clube da Dona Leila, o Escambau, clube a qual a Dona Leila está como presidente, né? Talvez ela fique aí mais 4 anos, mas ela não é dona do Palmeiras, deixando isso muito claro. O restante é dividido aí entre Desportivo Brasil, que tem 20% do passe do Maurício,
Cruzeiro, que tem 25% do passe do Maurício e 5% é do próprio jogador. No começo do ano, na primeira investida do Palmeiras, o agente do Maurício procurou o Desportivo Brasil para saber a possibilidade de carregar os 20% do clube do interior paulista para outra equipe. Desta vez, isso deve se concretizar. O valor não foi revelado aí, segundo o Globo Esporte. O empresário do Maurício é o tal do André Cury, como eu falei para vocês, e mesmo representante do Dudu. Segundo apurado aí pelos prancheta do Globo Esporte, o imbróglio aí do atacante com o Cruzeiro não vai atrapalhar as negociações entre paulistas e gaúchos pelo meia de 22 anos, o Maurício, que está aí na sua tela. Antes aí, intransigente, o Internacional mudou de ideia e se mostrou flexível quanto a negociar o atleta com o mercado nacional. O cenário mudou, meu querido Palestino, agora, principalmente por causa da tragédia climática, como eu já falei para vocês em outros vídeos, que devastou o Rio Grande do Sul, lamentavelmente. O clube estima aí um prejuízo de 35 milhões de reais com toda aí essa tragédia lá no sul do país. Há também a necessidade de arrecadar aí 135 milhões em negociações. Por isso que o Inter mudou de ideia. Se não tivesse acontecido nada disso no Rio Grande do Sul, muito provavelmente esse camaradinho aqui não ia jogar no Palmeiras. Mas como os caras estão precisando de grana, eles aí acabaram se dobrando a oferta do Palmeiras. Quero lembrar vocês também que antes do Verdão fazer essa oferta, o Maurício já tinha sido assediado aí pelo Atalanta da Itália, pelo Charlotte dos Estados Unidos da América, pelo Bahia, que pertence aí ao Grupo Cid, e também o Corinthians e o Bragantino tiveram aí, andaram sondando o jogador. Mas tudo indica que ele vai ser jogador do Palmeiras e aumentar essa concorrência que tem ali na ponta direita, no meio de campo e na ponta esquerda. Lembrando vocês que o Bachola, o Dudu, ele gosta muito de jogar de ponta direita. E agora, na ponta direita tem Felipe Anderson, tem o Estevão, que tá jogando muita bola, e o Maurício também chegando, ele pode fazer essa função. O Maurício pode aí aumentar a concorrência do Palmeiras, porque Felipe Anderson faz meio de campo e também faz ponta direita, tá? Pode jogar improvisado, mas o forte do Felipe Anderson é na ponta direita. E o Maurício vem aí para fazer frente, principalmente com o Rafael Veiga. É o estilo de jogador que o Abel Ferreira gosta. Tá chegando aí, é um jogador de talento, já falei pra vocês, não vou ficar chovendo no molhado aqui. Eu acho interessante a contratação, mas, né, cara, o que fica marcado em tudo isso, mesmo falando da contratação do Maurício, é que essa contratação e as reuniões nos bastidores envolveu o nome do Dudu. Tá? É impossível não terminar o vídeo falando sobre essa bomba que deixou aí os palmeirenses muito chateados no final de semana. O Dudu vai ficar no Palmeiras, mas não sei se o clima vai ser o mesmo. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível. Espero que ele ganhe aí Libertadores com o Palmeiras, brasileiro, para a torcida pegar esse assunto e colocar uma pedra em cima dele. Posta nos comentários. Quero saber o que vocês acham aí da toda essa história do Dudu, né, do jogo de hoje e também em relação aí à possível chegada do Maurício. Posta aí, Palestino. Quero saber qual que é a sua opinião. E dessa forma nós vamos terminando por aqui mais essa edição, né, de segundona do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecer demais aí a sua presença e a sua colaboração nesse vídeo. Eu quero muito saber como é que você ficou esse final de semana quando soube sobre a situação do Dudu. Posta aqui nos comentários. Qual que é o seu sentimento? É de traição? Vocês acharam? Vocês se sentiram traídos pelo Dudu? Ou vocês são daqueles que falam, tá tudo certo, deixa o cara embora mesmo e vida que segue? Posta aí nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês. Aproveita, ó, já verifica a sua inscrição no canal, tá? Ative o sininho de notificações, não custa nada e ó, deixa o like aí, ó. Clica no botão do joinha, Palestino, isso daí ajuda demais. Quando você interage com o vídeo aqui, o robozinho do YouTube fica muito feliz e acaba espalhando para outros palmeirenses aí que estão perdido aí nessa rede social maravilhosa que é o YouTube, beleza? Vou me despedindo de vocês, que o Papai do Céu dê uma segunda-feira maravilhosa e abençoada a todos aí que me assistem. Vejo vocês no próximo vídeo. Avante palestra!